é Tua, o podcast do Cindy Jorge. Nessa terça-feira, o nosso papo é sobre jornalismo esportivo. E quem mais poderia ser, senão Luiz Fernando Moretti Gross, o Nando Gross, um roqueiro também de marca maior, também. Né, Nando? Tudo bom, Nando, Carla? Tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Cindy Jorge. Seja bem-vindo à tua casa também, jornalista, né? Verdade. E vamos começar apresentando para o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo. Luiz Fernando Moretti Gross é um nome que os cobradores ainda usam, né? Quando recebem um telefonema, né? No colégio, aquelas coisas, né? Mas eu sou formado em jornalismo, entrei muito cedo na faculdade, depois tive que parar por questão de dinheiro e aquela coisa toda. E aí acabei me formando. Quando que eu me formei? Em 92 eu me formei. Mas eu tinha entrado em 80 na faculdade. Mas eu parei, eu fiz 2 anos direitinho. E depois parei, eu dividi assim, trabalho de radialista nesse meio tempo, mas radialista não era nem metade do salário, eu consegui viver mais tempo porque eu trabalhei como músico mais de 25, talvez 30 anos na noite, eu não sei, muito tempo. E eu dividia sempre, né, para conseguir sobreviver, até porque dentro da história do jornalismo teve vários percalços, né, que se não fosse a música eu tinha passado fome. Mas então é isso, eu sou um jornalista profissional, diplomado, né, depois de muito sufoco, mas diplomado, que começa em 85 no rádio, né, lá na antiga difusora Bandeirantes, e ainda era difusora 85, porque a Band compra, no início dos anos 70, a TV, mas ela adquire as rádios em 83, se eu não estou enganado. A transição da TV foi em 80, que eu comecei na TV Sim. Difusora. Foi final de 80, ela fez para 81, ela fez a transição. Eu acho que é 83 que os capuchinhos, né, os freios capuchinhos vendem para a Bandeirantes o todo. E aí elas passam a ter a Band AM 640, a FM, que era a Bandeirantes FM, né? E a outra. E tinha um canal que era da Ipanema. Né? Enfim, eram 2 FMs, que tem até hoje, né? A Band News e a Band, e mais a AM. Né? 3 veículos. E ali eu começo em 1º de setembro de 85. Que eu não que eu tenha memória para lembrar, mas é que o Zé Alberto começou no Rádio Gaúcha no mesmo dia. E o Zé Alberto é uma... O apelido dele é Cabeção... Dizem que é pela cabeça grande, para mim é pela memória, entendeu? O Zé é um Google. E ele disse, uma vez me perguntaram que dia eu tinha começado no rádio. Eu disse, eu não sei. Ele disse, mas eu sei, não. Tu começou no mesmo dia que eu, 1º de setembro, entrou a equipe de esportes da Band. Eu sei porque eu estreiei nesse dia. Eu disse, bom, então tá. O Zé me descobriu. Que maravilha, porque assim, ó, não foi no mesmo ano, mas a minha carteira de trabalho está lá, 1º de setembro. 1º de setembro também? 1980, na difusora. Ali eu entrei no rádio, era um esquema terceirizado, né? Bem kamikaze, mas era um esquema que era o Pedro Ernesto, que estava no comando, e aí junto com ele estava o Sérgio Endler, professor Sérgio Endler, que estava na Unicinos, e o Marcelo Fernandes, que agora até tive com ele essa semana, virou jornalista em Santa Catarina, está há muitos anos estabelecido lá. Eles, ali eles alugavam o espaço na Bandeirantes, era uma coisa muito comum, e assim começou. Assim começou. Depois vem um monte de coisa, é muito engraçado, porque eu saio para fazer, depois de uns dias eu vou para o Rio de Janeiro de folga, tipo uma semana, né? Janeiro, fevereiro, sei lá. Isso é 86, por aí, né? No início do ano, e sempre de ônibus, né? De avião. Avião é uma coisa bem depois, né? De ônibus, daí na volta... Naquela época não tem internet, tu sai de Porto Alegre, não sabia nada do que estava acontecendo. Não tinha onde te informar, pegar aqui, deixa eu ver as notícias no celular, não tinha isso aí. Aí quando o ônibus dava a última parada antes de Porto Alegre, era em Sombrio, ali no Japonês, não sei se ainda é, né? Agora tem um viaduto, a gente não vê mais o coitado do japonês. Mas parava ali no Japonês, em Sombrio, e ali eu comprei a 0 hora. Daí tá lá na página de esporte essa foto do Pedro Ernesto abraçado no Ranzolim, Pedro Ernesto voltando pra Rádio Gaúcha. Era o meu chefe, o cara que tinha montado o esquema. Eu disse, me ferrei, né? Tô ralado. Não, deu outra. Cheguei lá, né? Durou mais um pouco, mas eu saí. E aí fui embora um ano de Porto Alegre, vivi no Rio, em São Paulo, até depois voltar. E aí fui Band. Tive na Guaíba em 90, antes dessa vez aqui, porque a Bandeirantes assumiu a equipe de esportes depois que o Pedro saiu, e eu fiquei um ano fora, eu voltei em 87, e o Jorge Estrada, figuraço, o Jorge me chamou, o Estrada me chamou, e eu voltei a ser produtor lá na Band. E em 90 fecha a equipe de esportes. Fecha.
aquela coisa, fechou, acabou, não tem mais nada, gente. Chega para trabalhar, trabalha e terminou. Então tinha lá quase 30 pessoas do olho da rua, na mesma hora, assim, uma coisa maluca, né? E aí eu saí procurando trabalho e tal, eu fui trabalhar na Guaíba, eu fazia o Guaíba Correio do Povo Rural. Claro que eu não sabia nada desse negócio, né? Quando eu cheguei ali. Mas é aquela coisa, né, gurias? A necessidade faz o homem, né? Eu fui aprender, e aí fiquei ali. A Daniela Aspes era produtora, a gente ria, ela é uma querida, né? Mas me ajudou muito. Mas foi muito frustrante a minha primeira passagem na Guaíba. A Guaíba não me fez nada, mas eu digo, eu pessoalmente não fui feliz, sabe, comigo, no meu trabalho, tanto que eu saí dali, eu pedi demissão 6 meses depois, eu nem sei se chegou a 6 meses, e aí eu fui trabalhar com a agência, tinha o meu amigo Eduardo Prates, a agência dele aqui no centro, e eu, na época, eles estavam fazendo a campanha de rádio, política, e eles estavam fazendo para o PT, os programas de rádio. E eu comecei ali a ajudar ele e tal, e fiquei trabalhando com eles, abracei a campanha de rádio, né, fiquei fazendo. Eu imitava o Haroldo de Souza, fazia, né? Então tinha, na época acho que era o Olívio, que estava na prefeitura, 90, né? O Olívio, e aí, então dizia as realizações do governo dele e tal. O texto vinha pronto para mim, né? E eu fazia uma narração imitando o Haroldo. Adivinha, as bandeiras estão tremulando, aquela coisa, né? O orçamento participativo e tal, imitando. O Haroldo, anos depois, ele estava enlouquecido, queria saber quem é que tinha feito aquilo, né? Nunca contei para ele está sabendo agora no podcast. Não vê, Haroldo, não assiste. Tá? Era eu que fazia aquilo, mas eu fazia muito bem feito, a ponto dele se irritar, ficar enciumado. Né? E aí Cláudio Moreto me chama para a Rádio Gaúcha para fazer eleição. Eu entrei lá fazendo eleição, e olha a curiosidade, eu entrei lá para seguir, tem aquela coisa de trabalho em jornalismo, sabe bem, né? Montagem de cobertura de eleição. Cada repórter fica num candidato, desde o café da manhã, né? O que o cara almoçou, né? Se escovou os dentes ou não e tal, trocou as meias. Então a gente fazia aquele negócio todo. Eu seguia o candidato na época mais incipiente, que era o Tarso. Naquela época, 1990, o Tarso era nas pesquisas lá atrás. Foi aquela que foi Colares e Marquesan, e o Colares foi governador. O Marquesan pai, né? Sim. Nelson Marquesan, não o Júnior. E foi para aquele segundo turno. Ali eu entrei, terminou o freelance, o Flávio Dutra me chama para assumir no esporte também, porque tinha uma vaga do Érico Sauer, que estava doente no hospital. Falecido Érico. E naquela época na Gaúcha, literalmente, para tu ser contratado, alguém tinha que morrer. Porque tinha o número de vagas aquela ali, ó, nós temos tantas vagas, não se abria outra vaga. E não se demitia ninguém, entendeu? Só se alguém morresse. Pobre do Érico, que Deus o tenha, mas o Érico estava mal, o Érico morreu. E me contrataram assim, entendeu? Foi como abriu a vaga para eu ser contratado na Rádio Gaúcha. Isso lá em 90. Imagina, de lá para cá, só esporte, efetivamente? Não, eu na própria Gaúcha, chegou uma hora, não aparecia muita chance de microfone, porque eu fiz de tudo, né? Eu fiz produção, fiz automobilismo, eu fazia... O automobilismo era uma coisa muito forte enquanto teve o Senna, né? Eu estava trabalhando, inclusive, eu, o Browner e o Matzenbacher, a gente estava transmitindo pela Gaúcha a corrida que o Senna morreu. Era o nosso time de Fórmula 1, das transmissões. O Browner, eu e o Matzenbacher. E a gente transmitiu essa corrida. Né? Bem horrível. Mas daí ali o projeto meio que murchou, né? Murchou nacionalmente, né? Depois daquilo. Foi muito ruim aquilo, né? Desconstruiu o automobilismo. E assim, foi uma comoção. Eu vim em São Paulo depois, e quando o corpo dele chega e tudo, assim, eu nunca vi nada parecido assim. Eu até hoje me comoção. Quando eu vi. Foi horrível aquilo. Foi horrível. Sabe que eu tenho 2 momentos que eu lembro, e até os caras me xingavam, né? O roqueiro, né? Eu tinha um show marcado por Opinião. Aí quem morre? Opinião nada. Ocidente. Quem morre? Tancredo Neves. Bem no dia do meu show. Acho que era um domingo que ele morreu, se eu não estou enganado. Domingo, né? Domingo. Eu tinha um show domingo à noite. Belém cantando. Coração de estudante. Aí eu disse, não é possível. Aí tu ligava a televisão, aquela comoção, por todo mundo triste, uma tristeza. Eu disse, vou cancelar o show, né? Tá, cancelei o show. Mas que a galera do Ocidente estava se lixando pro Tancredo, né? Os caras, né? Eu sei que me xingaram muito, que eu cancelei. Ainda bem que não tinha Twitter naquela época, né? Para ser xingado. Para não ser cancelado. Mas eu entrei naquele clima, tava todo mundo matando. Ligava a televisão, saía lágrima. Eu lembrei do Tancredo porque foi parecido depois. O Senna foi maior, mas foi muito parecido o que aconteceu com o Tancredo. Porque era o que a gente tinha depois que não veio as diretas. É verdade. Né? Não vieram as diretas. Era a esperança de um novo tempo. Esperança de um novo tempo. Vinha o Tancredo. Bom,
pelo menos era o Tancredo, né? Sim. Aí o Tancredo morre. E aí nos dão o Sarney de presente. O primeiro presidente era o cara que cuidava da arena, já no Congresso, que era o partido de sustentação da ditadura, vai ser o primeiro presidente. Né? Mas se bem que não foi o primeiro presidente naquele momento, né? Não, seria o último, digamos, antes da eleição direta, Sim, né? sim, Foi o que ficou foi o acordado. último. Porque quando não passou a emenda Dante de Oliveira, aquela ficou acordado isso, né? Vai ter diretas, mas não agora. Tanto que quem votou contra disse, não, eu votei a favor, só que não agora. Só deu, o diabo carregue, né? Não agora. Aqui nessa esquina, aqui, pertinho do sindicato, aqui na Praça da Alfândega, na ladeira com a Roda Praia, a gente colocou, eu digo porque eu estava no meio de tudo, né? Tinham caixas de som, né? E transmitindo ao vivo. Foi uma tristeza quando dá o resultado de derrota, assim, impressionante, né? Quando não ganha o voto da eleição direta, a emenda Dante de Oliveira, né? Foi muito horrível, mas foi assim eu fiquei quase um ano em cima de caminhão tocando, né? Fazendo shows pelo interior, em Porto Alegre. O grande show aqui da prefeitura, eu estava, aquele que veio Ulisses Guimarães, Brizola, Lula, Miguel Arraes, estava todo mundo aqui naquele. Acho que foi o maior comício, o maior show de direto, o maior comício que teve. Né? E ali eu toquei também, acompanhei o Giba Giba e depois cantei uma música minha naquele evento. Tu olhava lá de cima, aquela multidão, né? Atrás de ti estava aqui o Brizola, aqui o Miguel Arraes, aqui o Ulisses Guimarães, só peso pesado, né? O Lula, meu Deus do céu. Mas foi um... Tô bem. Ah, e, pô, aquilo ali é inacreditável, né? Tu vê um país inteiro se mobilizando, literalmente o Congresso Nacional, que pensa que vocês são para querer votar, né? Não levar em conta aquilo. Olha, poucas mobilizações. Foi a maior que teve depois, assim, da luta pelo fim da ditadura, pela própria anistia, das pessoas poderem voltar e tal. Mas a primeira grande, né, mobilização popular que eu vi, assim, que não era lá um movimento aqui, um movimento lá. Não, né? era o país inteiro. Eu vi a primeira eleição, eu estava em São Bernardo, na primeira eleição, quando o sindicato que o Lula era presidente, ele é fechado, né, e ali fica um interventor. Né, militar. E aí, na primeira eleição pós-interventor, eu acho que não sei se é 80 ou 81, acho que é 81, eu estava lá. Né, e tu via uma enorme mobilização na cidade, mas daí tu via assim um cantinho no Jornal Nacional, ou nos jornais, né, sobre o que tinha acontecido. A cidade estava parada de mobilização, mas tu via uma coisinha. Nas diretas, até a imprensa se rendeu. Né, a grande imprensa. Sim. Todo mundo se rendeu, tu via as diretas direto na televisão. Sim, né? não tinha como não fazer. Não né? tinha como não fazer. Mesmo que os interesses fossem outros, né? Mas não tinha como não. Não dá para brigar com a publicizar, notícia, né? Não dá para brigar com a notícia. Não tem. Mas assim, na nossa curiosidade desse papo, a partir de quando, de fato, a minha memória do teu nome é muito mais ligada ao jornalismo esportivo? Claro. A partir de que ano? Tu disse, não, a partir daqui eu praticamente só toquei sobre esporte. Sim, tocava de fato, ainda, né, acompanhava a tua vida musical, mas tu te dedicou efetivamente ao esporte. A partir Não, Vivi, assim, ó, eu diria que eu sou fundamentalmente jornalista esportivo. Tá? Eu trabalhei em outras áreas. Na Gaúcha eu fui repórter num período, fazia setor na Assembleia Legislativa. Tinha até uma cabinezinha fechada lá com um blazer e uma gravata que eu deixava ali para botar, né? Então, mas assim, ó, mas 98%, 99% da minha carreira é assim. Eu na Gaúcha eu fazia automobilismo e eu apresentava depois um período o Polêmica, quando o Lauro não estava, eu fazia as férias do Lauro, né? Eu fiz o Gaúcha fim de semana, aos sábados. Eu fiz o Gaúcha hoje, aqueles de sábado de manhã que ninguém queria fazer. Uma vez o Felipe Vieira dormiu falando. Sim, o Felipe Vieira conseguiu dormir falando. Eu já vi o cara dormir, chama o comercial e dorme. O Felipe estava falando, agora são 5 horas, 15 minutos. E dormiu. E que bom que naquela época também não tinha transmissão, né, ao vivo. Não tinha YouTube, senão estaria até hoje, coitado do Filipão. Filipão ia estar até hoje no YouTube. Problema técnico no áudio. Não, mas é muito interessante a maneira que tu coloca, contando, né, sobre a tua vida jornalística, porque nós, ao longo da criação do podcast aqui, nós conversamos com muitos professores. E professores da Faculdade de Jornalismo, e o núcleo de estudantes interessados no esporte é sempre muito grande. Sim. Só que
eles são realmente focados no esporte e às vezes muito resistentes, né? Porque a juventude hoje também passa por aquela questão de que é muito complicado tu desagradar um jovem, né? Ele não foi criado para isso, né? É uma geração que é mais difícil. Os próprios professores dizem isso, que é difícil às vezes eles se colocarem em situações que vão... Tu foi fazer rural, quando tu não tinha trabalho no esporte. Eu trabalhei no rural quando eu não conseguia fazer geral. Eu comecei como repórter do Canal Rural, né? Então, assim, da pessoa se propor. Quero que tu conte um pouco sobre essa experiência, assim, para chamar os estudantes um pouco para isso. Que nem sempre, pra gente chegar onde a gente quer, o caminho é reto, né? Às vezes tu tem que navegar, porque o jornalismo ele é muito dinâmico. O conceito que eu vejo, assim, ó, não é diferente, tá? Na nossa forma de se comunicar, de passar mensagem, de apurar um fato, de ter responsabilidade social ao noticiar esse fato, não é diferente na política, na economia e no esporte, no futebol. Infelizmente, tem muita gente que no futebol acha que é diferente e, às vezes, né, cai um pouco o nível, então a gente vê... Mas a gente vê, às vezes, o debate político nesse nível também. O debate político, às vezes, fica, né, muito mais no campo pessoal, né, isso, aquilo, do que propriamente na questão de conteúdo e tal. Então, o futebol também, às vezes, não é diferente. Né, não é diferente. Só o que tem hoje, assim, né, na medida em que o diploma não é mais obrigatório há um bom tempo, né, tanto um veículo grande, de mídia grande, que já não dá as cartas sozinho mais, como quem está entrando no mercado... Né? Então tem uma galera hoje, tu podia dizer assim, pô, eu acho muito legal, né, essa possibilidade que tem hoje, porque há um tempo atrás o cara te demitia, tá? Ninguém ia te contratar, porque aqui assim, tu briga com uma empresa, os outros todos brigam contigo, né? Nós não até teus colegas, se tu te expor muito brigando com uma empresa, até teus colegas te isolam. Né? Eu falo de carteirinha, eu sei bem essas coisas, é muito complicado. E as outras empresas te veem assim, esse cara aí é confusão. É um problema. Sabe? É que nem um cara que é negro e denuncia racismo. O Márcio Chagas, na Federação Gaúcha de Futebol, denunciou o que aconteceu com ele. Ele era o melhor árbitro disparado, árbitro FIFA. Nunca mais apitou. Se aposentou. Federação meio que não se interessou. Não, Márcio, tira isso aí. Para que tu vai te incomodar? Foi teu carro que estragaram, nós pagamos teu carro, mas não vai processar. Os caras lá são gente de bem, lá de Bento Gonçalves. Não foi com nenhum deles, né? Sim. Olha o Aranha aqui no Grêmio. O Aranha virou, o Aranha foi corajoso. Foi, mas onde é que o Aranha conseguiu jogar depois? O que os outros dirigentes falam um pro outro? Tá, vai contratar o Aranha. Primeiro o cara na arquibancada que xingar, ele vai se ficar todo melindrado, não vai querer jogar, vai reclamar. Então, cara, não joga mais. Né? Muito triste. Então, a cultura, às vezes, de não denunciar alguma coisa é porque as pessoas são canceladas pelo próprio meio. É porque não é com elas, né? É muito complicado, né, esse negócio. Mas no nosso trabalho de jornalismo, é importante, jornalismo esportivo, é importante os caras saberem isso, né? Que o processo da comunicação não se altera, ele é o mesmo. Né? Ele é o mesmo, a responsabilidade tem que ser a mesma. Agora, hoje mudou a forma de fazer. Né? Hoje mudou e a influência hoje dos canais de YouTube é muito grande, tanto que as rádios, ao invés dos canais de YouTube imitarem as rádios estão buscando imitar o YouTube. Né? Então está cada vez mais, por exemplo, a ideia de ter o torcedor identificado. Isso é uma coisa que toda transmissão de rádio agora está tendo. É verdade. Vocês não viam isso na Rádio Gaúcha antes? Quando é que o Lauro estava comentando um jogo, ou o Rui, ou até o Nando Gross, quando comentava na Rádio Gaúcha, onde é que tinha eu dizia alguma coisa, fazia uma análise do jogo, agora vamos ao torcedor, não sei o que vai falar. Eu acho legal ter essa figura do torcedor identificado, né? Mas talvez um programa de debate na transmissão não é uma coisa que eu gosto de consumir, mas eu respeito quem gosta de consumir. Né? No canal de YouTube isso é tradicional. O que a rádio está fazendo? Está levando para lá, para tentar competir. Tu pega o Baldasso, que é um cara identificado. O Baldasso hoje no YouTube tem mais audiência que os veículos tradicionais. Ele ganha da Rádio Gaúcha no YouTube. Qual é a solução para ganhar dele? Vamos tentar fazer parecido. Né? Vamos tentar fazer parecido. A Gaúcha fez isso com o movimento no Grêmio, com o César Cidade Dias. O César já estava com uma transmissão, primeiro antes com o Baldasso, depois solo, né? Sozinho. Ele estava também em primeiro lugar no YouTube. Vamos trazer esse cara. Né? E conseguiram trazer. Né? Isso é constatação, não é uma crítica, tal, porque cada um faz o modelo que acha que tem que fazer, mas essa é uma tendência que está acontecendo, uma tendência muito grande, assim, né, de tu ter a figura do comentarista, em tese seria o cara neutro para analisar o jogo, né,
e a figura do torcedor identificado. E aqui eu não estou dizendo que o comentarista não tenha que dizer o time dele, cara. Se a Carla vai comentar o jogo e sabe que ela é colorado ou gremista, isso é uma coisa. Eu estou dizendo da atuação de cada um. Né? Tem um que vai atuar ali, né, como faz a figura do torcedor. Ele fala em nome do torcedor. Sim. Né? Como o Bagé fazia na rádio. Como o Bagé fazia, e agora está o César Cidade Dias. Né? E o César é um baita analista de futebol. É jornalista, um baita analista de futebol. E o César tem um processo um pouco diferente, né? Porque o César, ele é mais ou menos como era o Cláudio Cabral, ou como o Paulo... Santana não. Santana nunca foi dirigente, mas o Cláudio Cabral era um dirigente do Inter. Isso. E acaba, depois, indo para o jornalismo. O César já foi dirigente do Grêmio. Né? E sempre foi jornalista desde sempre. Ele trabalha com futebol, foi jornalista desde sempre. Eu trabalhei... Meu primeiro blog foi com o César. Foram no blog do Nando, era no Final Esportes, que era um site que ele tinha. Foi um dos primeiros caras a trabalhar com site de esportes, né, o Final Esportes. Isso nos anos 90. Nós cobrimos, eu pela Band e ele no Final Esportes, nós tínhamos uma parceria, né, de troca de informações. Na época que o Ronaldinho estava no Grêmio, o Ronaldinho estava negociando a sua ida para o PSG. A gente dava todas as notícias em primeira mão ali e tal. Então ele já era um cara focado nisso, né, de comunicação e tal. Né? Mas ele era um cara que todo mundo sabia a origem dele de gremista. Né? Todo mundo sabia a origem dele de gremista. Mas é uma tendência da onde? Do YouTube. Sim. Do YouTube, de tu ter o torcedor identificado. Então o que a rádio pensa? Pô, o cara quer ter o torcedor identificado, vamos continuar fazendo o que a gente faz e mais o torcedor identificado. Né? É uma maneira de atuar, de ver. Né? Mas o que eu coloco é há uma transformação na linguagem, na forma de fazer. Né? Tanto que tu vê os níveis de audiência do YouTube comparado às rádios, né, para mim fica visível ali a mudança, né, de linguagem, de forma de fazer, de preferência do público. Eu acho que essa coisa de pertencimento, do querer, né, tu querer ver, assistir com a tua galera, com o teu pessoal, ver que os caras dizem aquilo e tal, eu acho legal. Né? Mas eu acho que a mídia, independente, a grande mídia, ela tem que ainda fazer aquela coisa de... Ela não pode se fardar assim completamente, ser só um... Né? Porque senão fica tudo igual, entendeu? Não fica tudo igual, fica tudo segmentado. Tu acaba não tendo escolha, né? E o jornalismo esportivo, ele também é sério. Ele não precisa ser necessariamente, é o torcedor, é a piada, eu vou dar... Não, eu até acho que eu... Vem programas assim, cara dando uma indireta de uma coisa, fazendo uma piada que é muito interna, a gente já falou sobre isso aqui até. Vezes. É uma piada interna que quem está escutando não está nem entendendo. Não, o estereótipo do torcedor é chato, de ter que brigar um contra o outro, né? De ter que defender meu clube. Mas eu acho que é muito do cara que está fazendo. Eu ia falar isso. O César, por exemplo, que a gente estava falando, não faz isso. Sim, muita diferença. O César é um cara que eu gosto de ouvir, porque ele tem análise, ele tem crítica. Né? Então, assim, nesse modelo, agora, quando é o cara para fazer a defesa do time, sabe? Agora que eu sou aqui, eu tô chegando no programa, eu sou gremista, a partir de agora acabou para vocês, colorados, que aqui agora eu vou defender o Grêmio e tal. Eu acho legal numa roda de samba, num troço assim, entendeu? Uma conversa de bar, conversa de bar. Eu sempre fui meio... Não é chato, chato é uma coisa, mas é que eu gosto de futebol. E eu percebo algumas coisas. Eu não vejo muita gente assistir futebol de forma relaxada, descontraída, curtindo. Os caras veem futebol tenso, xingando todo mundo. Né? Eu lembro que tinha uma época lá que a Rádio Atlântida tentava fazer aquelas coisas de Grenal. Em Grenal fazer uma transmissão meio engraçada. Não funcionava, cara. Ninguém acha engraçado. Teu time tá tomando 2-0 no Grenal, não tem graça nenhuma. Tu quer matar os caras. Tá? Então, às vezes, tu quer ouvir alguém criticar, ou tu não tá entendendo o que está acontecendo, tu quer análise, né? Fazer uma análise. Porque é que nem aquela história assim, tu tá sentindo alguma coisa ruim e tal, uma coisa é tu conversar com um amigo. Outra coisa é tu pedir para um profissional te ajudar. Se você tá com dor de dente, dor de cabeça, ou mental, né? Em tese, o comentarista seria esse cara, entendeu? Exato. Vai da capacidade dele de ser bom, mas em tese ele seria para isso. Eu, quando comento um jogo de futebol, antes da minha opinião, sempre vem a tradução do jogo. Para quem não está vendo, eu parto do princípio que eu estou comentando e o cara talvez não esteja vendo. A maioria não está vendo. A maioria não está dentro do estádio vendo. Né? E como eu comento muito mais rádio do que televisão, eu não estou na televisão comentando um jogo que as pessoas estão vendo junto comigo. Né? Então eu estou falando para o rádio que muita gente não está vendo. Então eu acho que eu tenho que traduzir primeiro, dizer o que está acontecendo e não dizer se eu estou gostando ou não. Depois, claro, eu vou dar minha opinião. Vai trocar, vai entrar o João, vai sair o Pedro.
Primeira coisa que eu tento entender é por que o treinador está querendo fazer aquilo, qual é a ideia dele. Tento entender ele. E não já sai mas é um absurdo tirar o João e botar o Pedro. Não, depois eu até digo, olha, eu acho que é um absurdo, mas tinha que ficar o João, senão saiu o Pedro. Mas eu primeiro vou tentar explicar qual é a ideia do cara. E se a ideia do cara for correta e eu tiver enganado, eu tenho que dizer, olha, eu achei que ia dar errado, deu muito certo. A ideia do cara aconteceu isso. Essa é a função da gente. É traduzir o jogo. Porque tem... Aí até na política, em qualquer lugar, tem pessoas que são assim, mas nós estamos falando de jornalismo esportivo. Tem jornalista que se apaixona pela sua tese, entendeu? Aí os fatos estão mostrando para ele que está errada a tese dele, mas ele se apaixonou pela tese dele, ele não larga aquilo. Não larga aquilo. Né? Eu vi agora no caso do Cudê, do técnico do Inter. Né? Não está mandando recado para A ou para B, não é nem para A ou para B, mandando recado para jornalista mesmo, quando eu falei aquilo. Né? Eu gravei um vídeo sobre isso, eu disse, Cudê, ele incomoda. Né? Eu tenho assim, porque... Aí o cara ganha, ele tá mal no Campeonato Brasileiro. Daí ele vai lá na altitude, lá em La Paz, 3.500 metros, o cara não consegue respirar quando chega. No aeroporto é 4.100. Aí tu desce para a cidade que é 3.550 ali onde é o estádio do Bolívar. O Inter nunca tinha ganho lá, na história. Em toda a história brasileira, 3 times ganharam lá. O Grêmio em 83, o Palmeiras em 2020 e agora o Inter ganhou esse ano. E na história do Inter ele só tinha perdido ou empatado lá, nunca tinha ganho. Então o cara fez um troço histórico. Porra, tinha que ver a dificuldade para elogiar. Sabe? Por quê? Porque se apaixonaram pela tese, que no brasileiro estava indo mal, que não vai dar certo. Quando foi contratado já tinha cravado que não ia dar certo. Ou porque gosta tanto do que estava aí, no caso que é gaúcho, que é o Mano Menezes, e a gente tem esse ranço aqui, né? Tiraram o técnico gaúcho, do Sérgio Cianchi aí, um cara de fora, então pau no cara que tá chegando. O cara fez um troço lá, tinha gente que dizia, viu, mas ele só fez isso porque ele mudou. Ele fez aquilo que nós tínhamos falado aqui no programa semana passada, e não a ideia dele. Ele nos escutou e fez. Eu fiquei imaginando, cara, deve ter, olha só a ideia desse comentarista, eu vou fazer isso. Então o cara tem a dificuldade, não, mas dá um mérito pro cara, o cara, olha, mostrou, eu disse que não ia dar certo, o cara foi e me mostrou que dá certo. Né? Esse é o barato do negócio. E é uma honestidade profissional. E dependendo do tamanho do teu veículo, do teu alcance, a gente trabalha com público-alvo. Tu tem que saber para quem tu tá falando. Né? Se tu tá, tu tem que saber o tamanho da tua audiência e a responsabilidade daquilo que tu tá falando. Né? Então, o cara que tem mais alcance, tem que ter mais responsabilidade ainda e muito mais autocrítica do que qualquer outro. Ele tem que mostrar autocrítica quando acha que está errado, quando acha que está certo. E hoje está cada vez mais assim, né? Na TV, no rádio, na vida, as pessoas querem transparência, ninguém mais quer, sabe, aquele apresentador distante, né, um mito que tu não consegue chegar próximo do cara. Hoje o cara te xinga no WhatsApp, te xinga no Twitter, né, te manda recado toda hora, né, é do jogo, né, faz parte. Né, eu tinha eu sempre conversava lá na Rádio Guaíba para ter um cuidado, a gente tem uma tendência a responder quem nos critica e nunca responder quem nos elogia. Né? Tem aquela coisa que a crítica engaja muito mais, né? Às vezes as pessoas que não gostam de ti, elas pensam mais em ti do que aquelas que gostam. Elas, sabe? Tudo que tu fala, elas têm uma resposta, elas repostam o negócio que tu diz para te dar uma crítica e tal. Tem um ódio teu que não, sabe, é uma coisa... Né? Mas isso aí também no YouTube é bom, né? São bem-vindos, quem odeia, quem ama, porque dá engajamento, né? Dá like e dá dinheiro, então pode... quem gosta, quem não gosta, todos são muito bem-vindos. Mas assim, o cara não pode, isso eu dizia lá na Guaíba, eu conversava muito com a galera. Tem que ter um cuidado, seguinte, o cara vai lá no teu Twitter e te dá um pau sobre algo que tu disse no Twitter. Aí tu usa a rádio para responder pro cara, é muito comum isso. Não. O cara fica, sabe, toda hora respondendo. Ou no WhatsApp da emissora, o cara recebe 300 elogios, ele não diz nada. Aí um vai lá e critica, ele leu, critica, o que deu um pau nele para dar um pau no cara, tá? Para ficar... Eu não gosto, porque daqui a pouco eu estou no carro, eu não tenho nada a ver com a briga. Tá o cara xingando um ouvinte, eu falo, esse cara ranzinza aí, brigando com todo mundo. Né? Não estou afim de ver essa briga aí. Sabe? Tu sai para jantar com um amigo, com uma amiga, com um namorado, com a namorada, e do lado tem um casal se matando ali, se xingando. Pô, é desagradável, né? Não vim aqui para ver isso, né? E a sensação que eu tenho no rádio isso. Pô, mas tu tá brigando com o cara, não tenho nada a ver com isso, cara. Eu gosto de ti, te elogiei, não tenho nada a ver com esse cara aqui que tá te xingando. E a gente, às vezes, se seduz por isso, né? Pela crítica. Né? A crítica engaja. Que é justamente pela engaja, né?
Ainda mais o Twitter. Twitter, eu digo, Twitter não é feito com o cérebro, né? Com o fígado, né? Ninguém escreve. É verdade. Você estava falando da análise, né? E de fazer uma análise, por que está trocando esse por esse e tal. Ah, bom, provavelmente porque ele quer abrir mais o time, ou ele quer atacar mais, ele quer se defender mais, enfim. Eu acho, assim, te pergunto o que tu achas disso. Para fazer um jornalismo esportivo, tem que conhecer bem. Não é só gostar de ver os jogos, ver um Grenal, ou ver o Grêmio, ou ver o Inter. Tem que conhecer. Eu acho, né? Eu acho que sim. É como qualquer coisa, a pessoa... É como qualquer profissão, né? Um médico se forma lá, eu quero ser tal coisa, ele vai buscar aquilo. O advogado se forma, ele quer atuar no ramo trabalhista, imobiliário, né, tributário, ele vai lá e se especializa. O jornalista tem que ser assim, ou ele pode trabalhar com jornalismo geral, né? Agora, se ele quer se especializar em algo, eu quero trabalhar com economia, eu quero trabalhar só com política. Mas não pode trabalhar com política e achar que a Câmara de Vereadores, né, tem poder de voto em algo que acontece na ponte entre Rio Pardo e... Sabe? Não, sim. A Câmara de Vereadores é só da cidade. E tem gente que às vezes não tem essa noção. Né? É um exemplo banal, mas o cara que vai estudar, quero fazer jornalismo econômico. Né? Aí, olha, subiu a previsão do PIB, era de tanto, foi para zero, subiu 0,9 no primeiro trimestre e tal. Sabe? Daí o cara acha que o PIB é o partido inglês, não sei o quê, sabe, do brasileiro, sei lá. Tem que saber do que está falando, né? E eu acho que em qualquer área. E no futebol é assim. Por exemplo, poder fazer uma análise, porque esse que está entrando agora, pela característica que ele tem, então a pessoa tem que conhecer a característica de cada jogador dali, daqueles dois times, mesmo que sejam times que não são da convivência. Sim, para dar opinião, quanto mais informação tu tiver, melhor. Né? Para conhecer, daqui a pouco o Grêmio, o Inter está contratando fulano, dizer assim, olha, eu acho que ele vai acrescentar porque o Grêmio, o Inter está necessitando de alguém com essa característica e tal. Eu acho que é fundamental esse conhecimento. Além, né? de tu buscar conhecer o futebol, tá, como ele funciona, né, tu tem que estar com informação para dar opinião. Né? O que é informação? É saber do dia a dia. Né? Não adianta, eu sei como é que funciona o time, tá, bom, mas agora tu sabe o time atual que vem jogar, o jogador X, A, B, C, tu sabe como funciona isso? Né? Quem é quem? Né? E hoje em dia não tem mais aqueles... Teve uma época no Brasil, e eu tenho idade para falar isso, que os jogadores da seleção, os famosos, todos atuavam no Brasil. Então vinha jogar o Flamengo, tu sabia decora o time do Flamengo. Vinha jogar o Corinthians, tu conhecia todo mundo. Agora não, tu conhece um ou dois e o resto vai ir. Né? Então, antes de cada jogo, tu tem que te aprofundar. Antes de Copa do Mundo, por exemplo, eu buscava tudo. Né? Eu quero saber a pronúncia dos caras, o time que eles jogam. Né? É se preparar, né? Não, a pronúncia era algo básico que eu ia atrás. Né? Como é que esse cara é... Porque às vezes tu vai só no Google, o Google te dá... A pronúncia do Google, às vezes, não é a pronúncia de futebol, entendeu? O Google chama certo, mas no futebol ele é conhecido assim. Né? Um lá chama de Kant, o outro chama de Kanté, o outro chama de... Né? Kent. De Kent, né? E assim tu vai. Então, como é que ele é chamado no mundo do futebol? Sempre procurava... Né? Isso é básico, né? Isso é básico. Às vezes eu vejo... Né? Já vi isso, narradores completamente despreparados com a Copa do Mundo, não conhecendo nada dos jogadores famosos que atuam em grandes clubes, não sabiam nem que existia a criatura, e isso fica ruim. Em Copa do Mundo fica ruim. É uma diferença de narradores. Né? Por exemplo, o Galvão Bueno, que é um cara famosíssimo. O Galvão, o pessoal pode dizer, eu não gosto disso e aquilo, porque gostar de narração é uma coisa muito pessoal, o gosto de cada um. Agora, é inegável que para cada evento que ele foi fazer, ele se prepara. Né? Ele narrou Fórmula 1, ele sabia Fórmula 1, ele narra futebol, ele sabe futebol. Ele narrou UFC, boxe, ele sabe. Luciano do Vale era assim. Sim. Que era o meu favorito, eu era muito fã do Luciano do Vale. É que o Galvão teve mais longevidade, talvez, né? Ficou mais tempo narrando os grandes eventos. Né? Mas eram narradores que o que eles iam narrar, eles se preparavam para aquilo. Né? Como é que é o jogador e tal. Eu acho isso fundamental. Né? Porque também, cara, o conhecer é importante. Por isso que eu falei da atualização. Tem muito jornalista que senta em cima do seu conhecimento, da sua experiência. Eu já estou há tanto tempo fazendo isso, já conheço, sei como é que são os jogadores, como é que é o time, então não preciso estar olhando isso. Na hora eu vejo. Tem que se preparar. Cada evento é um evento. A gente está sempre aprendendo. Porque acho que no jornal... Bom, na vida a gente nunca para de aprender, né? Mas no jornalismo especificamente,
mais ainda, porque as coisas vão modificando muito. E aí nós temos as duas pontas, né? Onde nós temos um profissional da antiga que não se atualiza, e aí um jovem entrando que fica pensando que daqui a pouco eu preciso ir tão além, ou não, se eu conheço futebol, estou aqui, né? Às vezes, o que a gente tem tentado debater muito aqui também é essa questão desses nossos novos colegas, esses profissionais que estão chegando no mercado. Que mercado é esse que eles estão chegando, né? Como é que esse mercado... Quem são as referências dessas pessoas? Que mercado eles têm efetivamente? A gente sente que um mercado muito maior do que nós já tivemos, né? Porque nós temos mais opções. É verdade. Assim, ó, aquela ambição que a gente tinha, não é nem ambição, mas eu sou de um tempo que a gente estudava na faculdade, tu era preparado para trabalhar em algum grande veículo, né? Nas aulas de redação tinha lá o correspondente Renner, o Ipiranga da Gaúcha, tu tinha que, né, como é que se começa uma frase, tá? O ponto aqui e tal, nova linha, né? Tudo, né, bem dentro do esquema de como sempre se fazia. Não tem muito mais isso hoje, né? E outra coisa, vamos falar sério assim, ó, em termos de rádio, né? O que se paga hoje em rádio é para guri trabalhar. O cara que quer ter um guri ou guria, entendeu? Agora veio, né, guri ou guria, né? Eu quero dizer que é para jovem. O cara que quiser mais ambição, né, quer ter uma vida melhor, ou começa a ter filhos, quer botar o filho para estudar inglês, quer dar um plano de saúde para a família. Não dá, é impossível que se propõe a pagar hoje o rádio. Né? É 2.000 e pouco para quem está entrando, para quem já, olha, tem uns caras assim, às vezes figurão, que ganham lá pouco mais de 5.000, sabe? São salários que hoje, no mercado da comunicação, com as outras plataformas que tem, tu consegue ganhar mais. Então não está mais... O que as pessoas hoje fazem, às vezes? Trabalham num veículo para dar uma certa visibilidade. Se o veículo permite, né, que tu tenha essa visibilidade e atue nas tuas redes sociais, tu até fica no veículo. Se não, tu usa um tempo o veículo e vai embora. No Rio Grande do Sul tem sido assim. Sim. Olha que entra de gente e sai, né, da própria RBS e outros lugares. Né, porque tu consegue rentabilizar mais em outros lugares. Mais, né? Ou as rádios, e alguém começa a se dar conta disso, né, e começa a ter uma relação diferente, né, porque são coisas que eu nunca entendi direito. Assim. Tu está apresentando, tu ganha lá R$3.000 para apresentar um programa que está faturando 20 mil. Tá? Tu apresenta esse programa, daí 6 meses depois, esse programa que está faturando 20, ele passa a faturar 80 mil. E tu continua ganhando 3.000. Não mudou nada na tua vida. Se tu faturar 20 ou 100, é a mesma coisa. Então, ou muda essa lógica, os caras começam a entender que não dá para ser assim, não dá para só um ganhar, ou nós vamos ter um rádio com poucos profissionais de alta qualidade. Eu já estenderia para todos os veículos. Né? Também, que a televisão não está muito diferente. Não é diferente, e acho que o jornal também não, enfim. Eu acho que a gente tem sofrido com o passar dos anos, e desde que tiraram o nosso diploma, e tem sido sempre assim, há uma desvalorização muito grande e um ataque à nossa profissão muito grande. Né? Uma tentativa de desacreditação. Né? E tu estavas falando, né, jornalista formado e tudo. Eu acho que é fundamental a volta do diploma, Nando. Eu não sei o que tu pensa a esse respeito, eu gostaria até de saber. Eu acho que no modelo... Não, eu sou completamente a favor, mas eu acho que não tem nenhuma chance de voltar à obrigatoriedade. Porque ele está pronto para votação, né? Porque... Eu não vejo assim, porque o lobby é muito grande, não tem uma grande empresa que queira, que defenda isso. Toda grande empresa se posicionou contrário ao diploma. Sim, ele caiu em função da pressão. Sim, a Globo, a Band, a Record, a Folha de São Paulo, o Estadão, todos apoiaram o fim do diploma. Então é dramático, né? Pode sair mais barato, né? Contratar quem não tem o diploma. Pode ser um monte de coisa, né? Bota quem quer para escrever, para falar, né? Olha o processo que a gente teve agora durante esse período aí de eleição e coisa assim. O processo que aconteceu com a Jovem Pan, por exemplo, né? Que aconteceu com a Rádio Guaíba aqui no Rio Grande do Sul. Né? Aconteceu assim, a Jovem Pan contratava o cara pelo que ele pensava. Tu pensa assim, não se interessa, vem falar. Sabe? E aí qualquer um falava, tinha comentarista, sabe? E aquilo tudo era imprensa. Pessoas te cobram aquilo. Né? Porque a imprensa é um saco de lixo, entendeu? É a imprensa, a culpa é da imprensa. Então tudo é imprensa. Né? Os caras, tu é cobrado por tudo.
O cara diz um negócio no Jornal Nacional, viu, os que estão falando lá, não sei o que e tal. Qualquer coisa é a gente. Né? Então, quando alguns acham que a gente não deve criticar isso, aquilo, eu penso um pouco diferente. Hoje consigo ter liberdade suficiente para... Se eu acho que tem que fazer crítica, né, a um processo de onde eu trabalho, eu vou fazer. Se eu acho que tem que denunciar, eu vou denunciar. Né? Tem algumas coisas que eu acho que estão erradas. Porque é o meu trabalho, é a minha profissão. Tá muito complicado de fazer as coisas. E não tem... Se nós não mudar, eu sei que muita gente se irrita com isso porque acha que é ataque à liberdade de imprensa. Hoje não existe liberdade de imprensa há muito tempo e está muito bem colocado hoje. As empresas de comunicação defendem os interesses do... Eu não gosto de dizer isso, parece um papo assim de... Né, Karl Marx falando, mas é o interesse do capital, entendeu? É o interesse do capital, não é política, é capital. Né? Quanto mais melhor. Então tu vê, por exemplo, assim, ó, a Folha de São Paulo deu uma manchete esses dias, quase 1/3 da população de São Paulo apoia a privatização dos parques. Gente, quase 1/3 significa que mais da metade é contra. E a manchete é quase 1/3 apoia. Vem cá, mais da metade é contra. Quase 1/3 é menos de 30%. Não, é 33,3%, é em torno de 30%. E aí a manchete não é que a maioria é contra. É como eles são a favor daquilo, então é quase 1/3 aprova. Quer dizer, a manchete canalha, não é verdadeira. E a gente fica sujeito a isso. A gente fica sujeito a essas coisas. E é triste isso, porque a gente identifica, mas o leitor comum, o telespectador comum, ele sabe que não identifica, por isso que ele faz a manchete. Exatamente. Então, assim, por isso que faz a manchete. É revoltante. Porque no primeiro momento tu lê, quase 1/3 apoia. Então, se tu passar lotado, estão apoiando, aí tu passa... Não, peraí, quase 1/3? Então quer dizer que mais da metade não apoia, né? Exatamente. Mas a manchete é ao contrário. E isso a gente vê toda hora, né? Tá muito complicado isso. Está muito complicado. O modelo de concessão, do jeito que ele é feito, eu acho que precisa ser revisto. E a gente precisa de um ordenamento de comunicação, como tem na França, como tem na Alemanha, os Estados Unidos tem uma regulamentação de imprensa, tu tem conselhos para avaliar, sabe, se tu está cumprindo aquilo que a concessão te exige, de uma concessão pública. Aquilo está sendo cumprido, porque se tu lê o que está escrito ali na concessão pública, e fez um trabalho legal durante a eleição, foi o Ferrareto, o professor Ferrareto, denunciando isso. Ele publicava toda hora isso, né? Os deveres de quem tem uma concessão pública. Era inacreditável que estava tudo sendo descumprido, sabe? Quem é que cuida disso? Quem é que verifica isso? Fica uma briga de força. Lembra do Bolsonaro, porque não gosta da Globo, dizendo não vou renovar a concessão da Rede Globo? Quer dizer, fica nas coxas assim, renova. Eu gosto, eu renovo. Se eu não gosto, eu não renovo. Como é que é isso? Né? É muito mal feito isso. E nós estamos na mão de, assim, de pode isso, não pode aquilo. E eu me acostumei já há muitos anos nisso. Né? Só que nesses últimos anos que o Bolsonaro teve à frente, foi muito escrachado. Eu nunca vi... Né? Sempre teve um pouco mais de cuidado na relação com o jornalista na hora de, né, te impor alguma coisa. Dessa vez foi muito escancarado. Eu nunca tinha visto. Foi muito desrespeitoso com as pessoas. Legitimou também a violência contra nós, física inclusive. Sim. Quantos colegas foram agredidos fisicamente? É verdade. Tudo isso aconteceu. Tudo isso foi legitimado. Eu tenho muito essa preocupação agora, assim, por isso que eu vejo que as redes sociais podem ser um caminho bom para isso. Porque daí não é concessão pública, né? Aí tu tem os limites da lei, normal, né? As pessoas acham, porque uma rede social pode dizer o que quiser. Sim, pode, dentro dos limites da lei. Né? Tem um regramento. Tem um regramento. Não, e tem gente sendo processada por leis antigas, que acho que foram criadas agora. Né? O cara é processado por calúnia, por ataque à democracia, são leis antigas, não tem nenhuma novidade, ninguém inventou isso agora para reprimir o sujeito. Já não podia antes. Só que o cara acha que como é um YouTube, eu posso dizer a minha rede social, posso dizer o que eu quiser. Não pode. Eu posso dizer o que eu quiser sim, dentro dos limites da lei. Né? Agora, se eu ameaçar alguém, se eu caluniar alguém, né, eu vou ter que me ver com a lei. Então, quanto a isso, não tem novidade. Mas é uma possibilidade de um jornalismo mais independente. Né? Hoje a gente vê... Hoje tem sites em Porto Alegre que conseguem atuar, como o Sul 21, como o Matinal,
né, que conseguem, né, atuar de uma forma independente. Eles têm dificuldade na hora de vender. Porque nisso o capital se articula, né? Eles sabem em quem botar. Tem comunicadores em Porto Alegre que, para onde eles vão, faz 30 anos que eles têm os mesmos patrocinadores. Eles vão para onde forem, porque eles defendem aquela causa dos caras, né? Sempre foi assim. No Rio Grande, o rádio gaúcho sempre foi muito conservador, extremamente conservador, né? Foi assim, quando eu entrei no rádio era assustadoramente conservador, né? Para não dizer careta, ainda mais eu, músico, cabeludo, achava aquilo uma caretice, sabe? Meu Deus do céu, o que é isso? Né? Achava muito fora do contexto do nosso rádio. Hoje, ele, nesse aspecto, não dá para dizer que hoje. Acho que a sociedade melhorou, né, nesse aspecto assim de cobrar mais algumas coisas que eram ditas como com naturalidade, né, dentro da nossa grande imprensa, e por isso as coisas tiveram que mudar. Tinham coisas que eram ditas de forma absurda, né? Nossa senhora, mas era mais o nosso rádio. Sei lá, eu acho que o Bolsonaro assustou um pouco, né? A Rádio Gaúcha virou uma rádio esquerda durante o Bolsonaro. Era comunista para alguns, né? Sim, por quê? Porque não apoiou aquelas barbaridades, que fez muito bem. A TV Globo virou comunista. Sim. Porque não apoiou aqueles absurdos, né? Só que não pode ser assim, entendeu? Não pode ser assim. Tem que ter uma regra, para que não seja só dependendo daquele louco, nós não queremos, não vamos apoiar, vamos dar pau nele. Tem que ser uma coisa melhor, nós temos que discutir isso melhor. Mas os próprios jornalistas têm medo, né? Quando se fala nisso, mas ó, querem... Não, eu acho que tem que ter cuidado. Eu já uma vez participei de um debate, não me lembro qual é o nome que o PT e o Lula davam para quando ele falava de fazer um controle da informação e tal, esse negócio, mas tinha um nome, que eu acho que o nome é ruim. O nome passa a ideia de que... Estou tentando lembrar o nome, era até o pessoal do DCM, que eu estava, do Diário Centro do Mundo, que eu estava numa live com eles. O nome passa uma ideia de alguém que queira controlar conteúdo, e ninguém gosta de controlar conteúdo, assim, pelo governo, sabe? Não é o governo que tem que controlar conteúdo. O conteúdo tem que ser livre. Depois nós vamos ver se está alguém descumprindo ou não. Tem que ter um conselho para olhar isso. Agora, antes, né? Não, né? O governo não tem que estar controlando isso, não é do governo. Eu falo em órgãos independentes, né? Que o Congresso crie, que as entidades de comunicação, né? A Associação Brasileira de Imprensa, os sindicatos de jornalistas, né? A Federação Nacional, né? Que se reúnam todos, as universidades de comunicação, enfim, que se tenha algo, né, para discutir comunicação de forma séria. Ainda mais agora que a comunicação se ampliou, além da concessão pública, com as plataformas digitais e tudo isso. Discutir de uma forma séria, né? Porque eu acho que é um mercado muito bom que se abre. Eu acho que dá uma oportunidade para quem está entrando no mercado. Por isso que eu digo, eu estava dizendo lá atrás, né? Falando. Quando eu entrei na faculdade, o objetivo era trabalhar em alguma rádio, assim, alguma televisão daqui. Hoje, eu acho que qualquer um pode ter essa ambição de ainda ir para o grande veículo, mas ele tem possibilidade de fazer muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas. E grande veículo hoje, a gente mais do que nunca, né? O cara que é ambicioso aqui no Rio Grande do Sul, ele vai ficar pouco aqui. Nosso mercado está cada vez pior, né? Nosso mercado... então o pessoal está indo para São Paulo, especialmente, que é onde está o principal mercado. Alguns vão para o Rio, onde ainda tem um mercado forte, mas São Paulo é o maior mercado. Mas a minha preocupação com a questão da qualidade é essa. Quando se cobra muito de qualidade de rádio, tá bom, gente, mas... Né, quanto pagam no rádio para ter qualidade? Qual é o profissional que pode, com 40, com 38, 40 e poucos anos, com 50, ganhar o que eles propõem pagar? Né? Então é um guri que está saindo da faculdade daqui a pouco, que tem condições, que mora com os pais ainda, que topa. Né? Ou o cara que ainda, meu sonho é falar na rádio, é isso e aquilo, vai lá e topa. Né? Mas vai chegar um momento que aperta o sapato e o cara começa a ficar infeliz, vai buscar alternativas. E até em contratação mesmo, né? As rádios usam muito contratar jornalistas como radialistas, já para reduzir o valor também desse salário, né? E aí vamos falar de categoria. O que tu sente que mudou na nossa categoria ao longo desses anos? Da categoria... Nós não somos uma categoria muito unida, infelizmente. É o piso da categoria, que a gente não consegue, né? É todo ano a briga da discussão, e senta com a patronal, e aí não quer aumentar, e daí não quer dar nada, eles não querem nem ouvir. Eu estreiei esse ano numa mesa de negociação, né? E a Carla, que já está no terceiro,
é absurdo. Eles simplesmente não querem nem ouvir o que a gente tem para falar. Eles ignoram, né? Então, assim... Eles sabem que a nossa categoria não é unida. E, infelizmente, não é unida porque a maioria não se considera trabalhador. Exatamente. São artistas? Nós somos trabalhadores como qualquer outro, gente. A gente bate ponto. Ou se não bate, mas tem o compromisso, tem horário, tem que fazer. E é uma coisa muito... Bate. Hoje todo mundo tem que bater ponto. Então... É uma coisa muito... E é uma coisa muito engraçada que se nós recebêssemos o número de ligações ou de mensagens que a gente recebe perguntando quanto ficou a correção ou a partir de quando vamos receber o aumento, né? Se nós recebêssemos esse tipo de contato desses colegas jornalistas perguntando outras coisas ou entrando e comentando e curtindo, né, o que o sindicato se propõe, nós ficaríamos muito felizes, mas eles só lembram neste momento ou na oposição da cota de solidariedade, né? Então, assim... É como a gente sobrevive. É como a gente sobrevive, é como a gente paga o advogado que cuida que nos ajuda a fazer a nossa convenção coletiva, para que, né, o escritório de contabilidade que faz todo esse cálculo também para nós. Então tudo isso tem um custo e infelizmente, né, os colegas não levam isso em consideração e acham, dá dinheiro para o sindicato, sabe? Então assim é uma luta que a gente tem constante de tentar mostrar todas as coisas que a gente tem feito pela categoria e que a gente tenta fazer, que a gente está buscando fazer, né? Então, é bem complicado. Teve um ataque muito grande do governo Temer ali aos radialistas, especialmente, com a mudança da lei. Eles tiraram todos os aditamentos de radialista, né? Então, aquela coisa, os acúmulos que tinha antes acabaram, né? Então, antes se contratava um sujeito lá, como só paga um piso salarial, né, ganhava pouco, mas daí podia dar um acúmulo disso, daquilo, que era o 40%, né, pelo valor total, por conta de um acúmulo, que ele vai fazer outra função. Agora criaram o radialista, agora não, no governo Temer, e acabou o tal do acúmulo. Né? E o que acontece é aquilo que a Viviane estava falando, especialmente no esporte, é o cara ser contratado como cronista esportivo, locutor esportivo e não como jornalista. E ele faz trabalho de jornalista, porque ele vai para a rua, faz reportagem na rua, ele viaja fazendo cobertura, né? Na Rádio Guaíba, onde eu trabalhava, por exemplo, eu apontei diversas vezes a necessidade de fazer essa mudança. O pessoal do esporte não é contratado como jornalista, como se eles não fossem. E todos ali são repórteres. Repórter é jornalista. Tá escrito nisso aí. Não sou eu que inventei isso aí, tá escrito. Há funções que são dos jornalistas e há funções que são de radialistas. Eu lembro que uma vez até o querido Schroeder mandou aqui do sindicato, ele era o presidente do nosso sindicato aqui, mandou uma advertência para mim lá na Gaúcha, né? Em 91, eu acho. Estava quase me formando. E aí eu disse para ele, mas Schroeder, né? Eu sou produtor executivo, é um cargo de radialista, eu tenho registro de radialista, não estou irregular. Eu sei que seria melhor eu ser formado, estou tentando, faltou grana. Mas eu vou conseguir e tal. Daí ele deu risada comigo e tal, mas pelo menos ele estava atento, né? Mas, sim, além disso, mas assim, algumas coisas é importante, né? A gente saber fazer, tá? Eu, na minha condição, por exemplo, ali eu era gerente, então, o sindicato dos radialistas eu fui visitar 2 vezes, tentei me relacionar, tá? Mas eu era o inimigo, porque eu era patrão, entendeu? Só que eles não entendem que o gerente não manda merda nenhuma, entendeu? Eu atuo, né? Mas eu não tenho chave do cofre, eu não contrato, eu não demito, eu não dou aumento, eu sugiro. Olha, nós temos que dar aumento para esse cara, ele é muito bom, nós temos que contratar a cara, ele é muito boa. Eu posso sugerir, o cara, você vai te a merda, não vou, desculpa, né? Vai tomar banho, não vou, sabe? Mas eu posso sugerir, só isso, né? Então hoje eu consigo ter uma boa relação, mas hoje não adianta ter uma boa relação. Mas eu digo assim, às vezes, né, tem que precisar entender assim, ó, tem profissionais nossos que têm cargo de chefia que às vezes querem ajudar. Eu muitas vezes precisava de socorro do sindicato, gente. Eu estava vendo o que estava acontecendo, eu estava vendo assédio, e eu precisava que alguém me ajudasse, porque eu não tinha, entendeu? E aí eu preciso do meu sindicato, mas se eles me viam como inimigo, porque eu era patrão, entendeu? Mas eu não era o patrão. O patrão é quem tem a chave do cofre, empresa, entendeu? Né? O dono da empresa. Eu era um gestor ali, entendeu? Só que um cara que se tornou gestor, sendo um profissional de chão de fábrica, como todo mundo, né? Eu fui produtor, eu fui operador, né? Fui repórter, fui apresentador,
Fui um guri curioso que com 15 anos foi carregar cabo lá de fios lá para conhecer a Rádio Gaúcha. Vianney Calheira, meu vizinho, falecido Vianney, lá no Jardim Botânico. Era meu sonho dele, deixou lá um dia e tal. Treino no campo, aquele troço todo, né? Depois acabei trabalhando lá, é uma coisa bacana isso, né? Sim. Coisa que é legal, mas era uma coisa assim, de querer, entendeu? Né? Por isso que eu digo, hoje em dia, não, com 14, 15, com 20, tu trabalha por pouco até de graça, tu quer experiência, tu quer ganhar. Só que daqui a pouco, já veio a experiência, tu já é experiente, tu já tá bom, e aí tu precisa ganhar um pouco mais. Se toda empresa está em dificuldade, bom, tá toda empresa em dificuldade. Agora, eu acho muito estranho quando tu vê um crescimento de uma empresa, ela se torna gigante, né? Ela passa a ser o maior faturamento daquilo, e o teu salário é 3 e continua em 3. E aí esperar um ano, porque teve o índice não sei o que e tal, então subiu para 3.200, né? Ou 3.350. E a pessoa, um ano depois, passa... E assim tu vai, cara, sabe? Não tem aquela coisa do... Olha, aquela coisa espontânea de, nossa, a gente faturou... Exatamente. A mais-valia de Karl Marx, né? Mas é uma obviedade. Mas é uma obviedade. É o plano, é o que a RBS implantou uma época lá, que era o plano de participação em resultados, não sei o quê. Só o que eu discuto é o seguinte: tem que ser uma coisa bem clara, assim, ó, porque não precisa esperar a empresa toda. Né? Daqui a pouco o teu departamento ali, isso acontece em outros lugares. Né? Teu programa é um sucesso, faturava 20, passou a faturar 100. Pô, será que o produtor, o apresentador desse programa e tal não merecem ter uma fatiazinha de 20 para 100? Aumentou em 80? Não dá para distribuir um pouquinho esses delicados aí? É bem complicado. Nando, a gente podia continuar, né, o resto da tarde conversando, mas a gente queria que tu encerrasse esse nosso bate-papo com uma dica para quem está começando no mercado, né? Para esse pessoal que está chegando... O pessoal que está entrando na faculdade dizendo, eu quero trabalhar no esporte. Eu quero trabalhar no esporte, que a gente sente que é uma grande motivação, né, hoje em dia ainda. O que tu indica aí? Por onde é que eles começam? Muita informação, acho que eles têm que buscar. Primeiro, assim, ó, não adianta mais, por mais que teu foco seja trabalhar com dupla Grenal, tá? Hoje o mundo está globalizado. Um guri de 12, 13 anos conhece o time do Arsenal, do United, do City, né? Ele conhece o Barça, ele conhece o Real Madrid. Então, hoje tu tem que saber futebol em geral, né? Quanto mais tu souber futebol, puder estudar, tá cheio de curso hoje de futebol online que é fácil de tu entender, né? De tu minimamente entender o jogo, porque hoje está muito difundido já em uma linguagem tática, que os argentinos usam já há 50 anos do futebol. Tu lia os periódicos da Argentina há 40, 50 anos atrás, tu olhava um texto, eles já estavam falando em 4-3-3, 4-2-4, a gente não fala muito nisso, nós começamos já há alguns anos, né? Eu comecei a falar isso na Rádio Gaúcha, e era muito gozado da minha cara. Ela vem andando com esse númerozinho. Tive 2 reuniões com a chefia para eu parar de usar isso, né? Para eu parar de usar isso, né? Eu tive várias coisas na Gaúcha, assim, quando eu entrei lá, por exemplo, né, várias reuniões e, né, o editor da época dizia assim, a música para tocar na Gaúcha é só se a música for notícia, senão não tem como tocar. Hoje tem algum programa da Gaúcha sem música? Começa com Macedão de manhã, vai até a noite, todos têm música, né? Não tinha antes de eu entrar. Eu entrei lá fazendo o ET, aquele negócio, eu não sei, que é o alemão Volpato, o Olídio, que fazia, né? Era um boneco que eu tinha lá na Band, que foi um sucesso. Aí levei pra Gaúcha. No início, usei 2, 3 vezes, me chamaram, no máximo 2 vezes por programa. E o barato do ET era não ter vezes, entendeu? Aí ele entrava, às vezes rindo, às vezes chorando, dependendo do acontecimento. Sim. A ideia do ET, dizer eu não sei, era um comentário sobre o absurdo, algo que não tem explicação, né? Ele surgiu, eu comecei a usar ele, eu conheci o personagem, eu não sei, né, o ET. Mas por que eu vou fazer com ele? Não tinha. Aí o Celso Roth me deixa quase 6 meses, o Ronaldinho, melhor do mundo, na reserva do Itaqui, no time do Grêmio. A torcida queria matar o Celso Roth. E aí me perguntavam, que é o Nando comentarista, como é que o Ronaldinho é banco do Itaqui? Eu não tinha o que dizer. Como é que eu vou responder de forma lógica um absurdo desse? Não tinha como responder. Daí entrou o ET para responder os absurdos. Mas também, quando entrou não, só 2 vezes, senão depois aceitou. Depois está cheio de... Depois eles botaram outros bonecos lá, né, outras brincadeiras que eles tinham. Isso eu acho legal. Eu olho para trás hoje e vejo algum legado. Na Band que eu deixei, eu vejo na Gaúcha um baita de um legado. A Gaúcha tinha uma linguagem muito mais dura quando eu entrei. A linguagem tática não existia. Não existia falar, né? Isso é linha de ônibus, 4-2-4, 4-3-3. Né? É linha de ônibus, é verdade.
Vila Isabel até o Leblon, onde eu morava, em Vila Isabel. Era uma das broncas da Zona Sul com o Leonel Brizola. Porque os ônibus do Rio, tu saía de qualquer lugar, tu tinha que ir até o centro, como a maioria de Porto Alegre. Né? O que fez o Brizola, governador? Ele botou a mão na situação, combinou com a prefeitura, com todo mundo, os ônibus passaram aí da Zona Norte direto para a Zona Sul. Foi quando se criou o 433, que o Bebeto Alves fez música até, né? Aquela música e tal. E eu usava o 433, em 86, né? Eu morava na Tijuca, pegava esse ônibus. Isso é uma bobagem, não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas é só para lembrar a importância da democratização da praia, né? Porque aqui a gente está querendo vender tudo que é parque, né? Nossa, aqui a gente está querendo vender parque. Eu penso assim, se uma prefeitura não consegue administrar um parque, vai administrar o que exatamente? Não, um parque, se tu não consegue administrar... Mas o meu conselho para os jovens, para não ficar divagando, é esse, tá? Informação. Busca se informar. Quer saber mais de futebol? Busca. Tem informação na internet, tem tudo. Busca entender o que é essa coisa, sabe, de 4-2-4, 4-3-3, que é muito fácil. Parece uma coisa complicadíssima. Em 5 minutos dá para entender. Perceber no jogo o que está acontecendo é outra coisa. Depende de treinamento, né? Sim, com o tempo tu vai pegar. Com o tempo tu vai pegar. Tu vai começar a enxergar e tu vai ver, ó. Tá assim, tá assado e tal. Uma questão de treino, como qualquer outro tipo de trabalho. Mas buscar isso e entender que hoje não basta saber aqui da aldeia. Né? Hoje, com o negócio da internet, a gente é global. Tu tá aqui conversando com alguém sobre Grêmio e Inter e vem um exemplo de algo e tal, alguma coisa que é lá de fora. E tu tem que saber, porque tu é o profissional do negócio. Então, acho que a primeira coisa é a informação. E o resto, meu amigo, trata de acreditar na teoria da comunicação, né? Apuração de fatos, né? Calma na hora. Esse negócio do cara tá apresentando um programa de rádio. Ó, tô recebendo aqui, não sei se é verdade, mas estão me dizendo aqui que o fulano de tal tá no hospital agora, não sei o que. Cara, um pouquinho, cara. Como assim tô recebendo aqui? Vai checar, né? Vai checar. A não ser que seja, sabe? Ó, meu repórter tá me informando aqui, tá em tal lugar. Agora, um ouvinte mandou me dizer, isso é coisa mais comum. Olha, não sei se é verdade. Aí então depois vocês se virem para saber se é verdade. Não, meu amigo, tu é que tem que dizer se é verdade. Né? Então essas coisas básicas, elas não mudam de qualquer editoria de jornalismo. Tá? No mais é tratar de... E assim, ó, pensa em dinheiro, viu? Não é pecado. O jornalista adora escrever na testa, sou pobre, né? Adora comemorar bodas de casamento no porta larga, sabe? Para mostrar que está economizando. Né? Tenta ganhar grana com comunicação, cara. Sabe? Não é feio, não é uma... Nós vivemos num mundo assim, que sem dinheiro não se faz nada. Sem dinheiro tu não faz nada, nem tu, nem a tua família. Né? Então eu acho que nós temos que nos rebelar com essa cultura de jornalista, né? Adorar essa coisa meio... Claro que não adora, tô tirando uma onda, né? Mas a gente um pouco... eu gosto do meu trabalho, não me importo com dinheiro. Não, vamos nos importar com dinheiro. É a única forma de nós ganhar mais. Sim. Né? Porque, eu acho que a gente tem que dar bola para isso. E às vezes a gente ficava muito... Eu estava conversando com um amigo meu e ele tem um canal do YouTube e tal. Então é tudo. Eu não vendo. Como é que eu vou vender o canal? Vender patrocinador e depois o que eu. Cara, trabalhava na CBN de Florianópolis. Os caras vendiam e tu falava, qual é a diferença no teu canal? Não, mas aquilo daí não era eu, era outro. E tu acha que o cara sabe disso? Sabe? Então, não é feio isso, né? É feio tu ganhar dinheiro pra falar mal de alguém, né? Que tu sabe, né? Pra mentir. Né? Bom, mas aí é feio em qualquer coisa, né? Em qualquer lugar, não precisa ser do jornalismo. Mas atuar e querer ser bem remunerado, ter uma vida legal, eu acho que é um direito, eu acho que é fundamental a gente mudar um pouco essa cultura, viu? Eu acho que uma das coisas que eu quero que os novos jornalistas pensem é nisso, né? Nós podemos e devemos ser melhor remunerados. Amém. Amém. Muito obrigada. Obrigada, Nando. Obrigado, desculpa ter falado tanto. Hein? Nossa, esse é o que a gente mais gosta. É o que a gente adora.